Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Então, o Michael Saylor continua comprando Bitcoin, mais uma semana, onde ele adquire mais 22 mil Bitcoins. E muita gente fala o seguinte, olha, ele está emprestando ações para converter, usar o instrumento financeiro que ele criou para converter as ações para comprar Bitcoin, então é um empréstimo. Então se o Bitcoin cair para 50k, etc, ele vai simplesmente quebrar e vai ser obrigado a vender os Bitcoins, e ele vendendo Bitcoins em massa, o Bitcoin vai desabar, vai para $1.000, $5.000, etc. Não é bem assim, tá pessoal? Não há chamada de margem, ou seja, o Bitcoin vai a 1000k, ele não paga os empréstimos e continua com seus BTCs durante o crash. Mesmo judicialmente, não podem obrigar o Saylor a vender seus Bitcoins para pagar os empréstimos e dívidas. Por isso ele está comprando como louco. Então, é diferente o que o Michael Saylor está declarando sobre isso, que estão proliferando na internet. Eu até coloquei um vídeo onde o próprio Michael Saylor, lá no meu Twitter, né, Leandro Ibov Cibersegurança e Valuation, eu até coloco o vídeo onde ele declara exatamente isso que eu falei. Então não vai ocorrer uma venda em massa de Bitcoin se houver essa chamada de margem. Na realidade vai ocorrer essa chamada de margem, mas o Michael Saylor não é obrigado a vender os seus Bitcoins, e ele nem vai vender. Né? Vai quebrar a outra parte, mas o Michael Saylor, ele pode até quebrar, a empresa dele pode quebrar, mas ele continua com os Bitcoins dele. É isso que ele diz no vídeo. E foi projetado um padrão no Bitcoin chamado Shadow Candlestick, que é um padrão meu, né, que eu descobri, envolvendo candlesticks e certas características deles, e a probabilidade era o Bitcoin chegar a 94.483 mais ou menos, só que não garantidamente continuaria a subir. Ele poderia ficar congestionado durante um tempo. Aqui a gente tem que se lembrar disso aqui, ó. Explodiu absurdamente e depois ficou, ó, de março de 2024 até novembro de 2024, né? Meses consolidando para depois explodir de novo. Quem é impaciente vai realmente se lascar, ficando impaciente, zerando seus Bitcoins, etc. Claro que você não pode investir em Bitcoin considerando sua volatilidade e esse comportamento da tendência de alta, ou seja, explode e depois ele lateraliza durante meses, 6 meses, etc. Aqui não é diferente, é uma correção, ele pode lateralizar. A curto prazo, a probabilidade de voltar para 94 mil é grande, mas ele tende a congestionar. E tem aquele padrão que eu sempre falo, né, de 3 anos de alta, né? 3 anos de alta no Bitcoin e depois um ano de queda. Tá? Nós estamos no terceiro ano, mas esse terceiro ano está bem pouca alta. Por que está bem pouca alta? Justamente porque o preço do Bitcoin ele é muito pequeno, muito grande, aliás, e terá valorizações pequenas justamente porque precisa entrar muito dinheiro para valorizar 1000%, 10.000%. Então o Bitcoin já não tem essa condição de fazer essas valorizações de 10.000%, porque o preço dele é muito caro, é muito alto já, né? Quase 100 mil, chegou a $100.000 há pouco tempo, etc. Então certas altcoins podem valorizar absurdamente 10.000% porque elas ainda estão baratas. Monero é uma delas. E tem fundamentos, que é o fundamento da privacidade e fungibilidade, da qual existe uma demanda estratosférica
até por uma questão de segurança, né? Quem é invisível não pode ser atacado justamente porque não sabem quantas criptomoedas a pessoa tem, etc. E evitaria sequestros, etc., perseguição. Então as pessoas estão buscando privacidade e o mercado sem KYC de sites que fazem negociação de Monero, pagamento com Monero, trocar Bitcoin por Monero para pagar com privacidade e esconder as quantias reais de Bitcoin que você tem, isso está crescendo. O Bitcoin bombou, explodiu porque começaram a usar Bitcoin para pagar as coisas e a Monero está acontecendo a mesma coisa com a Monero e ela tem a fungibilidade e privacidade e as pessoas precisam. E vamos aqui, pessoal, dar uma palhinha sobre a questão de ciclo. A gente tem o ciclo das altcoins que falaram que vai bombar porque em fevereiro, sempre depois de certas condições, justamente em fevereiro, a alt season vai explodir e o ciclo vai se repetir. Então fica calmo, fica tranquilo, compra pesado altcoins que vai bombar, etc. Não bombou em fevereiro. Já estamos em março e não teve a tal alt season como era esperado antes. Na realidade, a gente tem no mercado, por exemplo, a gente tem aqui a Tron. Em 2017 eu coloquei a Tron para comprar pesado por 1 centavo com alvo em 3 dólares. Hoje já saiu da minha carteira a Tron, mas quem comprou Tron ao longo de 3 anos por 1 centavo, que eu recomendei comprar no meu grupo, por 5 centavos a 1 centavo, né? Máximo 5 centavos. Aí, ó. Tron a 23 centavos, então tá dando 400% depois de cerca de 8 anos, né? E quem comprou por 1 centavo, 2.300%. Antes tinha 60 bilhões, hoje tem 94 bilhões essa porcaria aqui. Comprar por esse preço não compensa, comprar nessa alta. Mas olha a alt season ocorrendo aqui para quem comprou há 8 anos atrás por 1 centavo. Ainda é para ficar nessa operação, né? Você pode zerar agora, mas o alvo hoje é 1 dólar no máximo para Tron. Só que eu zeraria e compraria coisa muito melhor. Então tá aqui o lucraço de 2.300%. Só que leva 8 anos para fazer isso. Então não é mamão com açúcar, não é fácil. O pessoal quer entrar na alt season e quer... Para mim isso aqui já é uma alt season. Tron a 23 centavos, 93 bilhões de unidades é muita coisa. Então, obviamente que a alt season vai para certas criptomoedas, não é para todas, principalmente porque hoje você tem 13 milhões de criptomoedas no mercado forex que não estão registradas aqui, que não conhecemos. E olha só o que vem acontecendo com o Bitcoin, diferente do que as pessoas esperam, né? Bitcoin caminha para o pior primeiro trimestre em 5 anos, o que houve e o que esperar, ou seja, está mudando. A gente tem aquele ciclo do Bitcoin de 3 altas, né? 3 anos de alta. Primeiro que o ciclo vem mudando, né? Ou seja, antes era 3 anos de alta e era terceiro ano era uma alta explosiva. Hoje o terceiro ano está com uma alta pequenininha, tá? E daí tem um ciclo aí de queda. Terceiro ano, o quarto ano é queda, daí depois repete. É fácil, né? É só você vender carro, casa nesse quarto ano, no finalzinho desse quarto ano, e comprar tudo em Bitcoin, que você vai ficar rico ao longo de 3 anos. Só que isso aqui, esse ciclo aqui de 3 anos de alta e 1 de baixo, já dura há mais de 10 anos. Está manjado. Quando isso acontece, as coisas começam a mudar. Isso acontece em bolsa, acontece com ações, acontece com metais. Quando tudo está muito fácil, as coisas mudam e tem um desastre no mercado. Eu cansei de ver isso e você pode estudar e ver isso no passado ocorrendo. Então, a manada está seguindo esse ciclo de easy money no Bitcoin, ou ganho fácil no Bitcoin, baseado neste ciclo evidente e claro, mas as coisas mudam. Então, antes a gente viu, né, o Ethereum
explodindo lá de $120 para $5.000. Atualmente eu acredito no ciclo da privacidade, né? Na onda da privacidade, a gente tem a Zano também, que é a Monero do DeFi. É um DeFi secreto, de staking secreto com Monero, que usa o CryptoNote igual a Monero usa também. Então o Zcash também, se for ver o Zcash, ó, o Zcash ele tá aí na posição 91, tá explodindo também. É uma cripto de privacidade. Aí, ó, tá na posição 90, $40, etc. Então, eu acredito muito na onda de privacidade. A gente tem vários sites sem KYC, como a NanSwap, e tem Monero, tem criptos de privacidade lá, tem Zano, e as pessoas estão trocando suas criptos de blockchain aberta por criptos de blockchain de privacidade para esconder as suas quantias, porque hoje privacidade é uma questão de segurança, então as pessoas estão acordando em relação a isso, e por isso que o mercado de cripto de privacidade tende a explodir. Não são todas, é claro, mas Monero, Zcash, a Zano, né, tende a bombar, tende a explodir. E aquele ciclo também das criptomoedas, né, que são 3 anos de alta, tal, etc. Para um de queda, pode ser que mude. Pode ser que tenha mais 1 ou 2 anos de alta, só que o Bitcoin, por ele ser mais caro, então ele vai subir pouco. Certas altcoins, não são todas, tendem a bombar. Eu acredito muito no mercado de privacidade, que uma hora iria explodir pelos fundamentos, igual aconteceu com o Bitcoin, porque fundamentos você não quebra, porque existe uma demanda por aqueles fundamentos, então é sustentável no longo prazo. A cripto, commodity, seja o que for, ações, tende a valorizar porque tende a ter demanda, e os fundamentos sustentam que essa demanda será atingida uma hora. E a parte da privacidade, a área da privacidade tende a receber a recompensa com muito dinheiro, muita capitalização sendo investido nela. Ah, mas a Binance deslistou o Monero e outras exchanges também podem deslistar. Não tem problema, o mercado está se adaptando. Temos vários sites tipo Tornado Cash sem KYC sendo criado. Você entra no site e faz as suas transações com Monero aqui sem KYC, sem nada, e opera. Também tem como pagar com muitos mercados para pagamento, para comprar e vender coisas com Monero, com Zano, etc. Então o mercado está se adaptando e muita liquidez está indo para criptos de privacidade. E aqui a gente tem um documento aqui, né, para vender ouro e comprar Bitcoin. Então existe essa possibilidade também de boa grana entrar no Bitcoin. É importante que o Bitcoin suba, tá? Para que as altcoins e tokens subam também. O Bitcoin ficar caindo muito, e se ele continuar em queda, obviamente todo o mercado tende a ser influenciado. Então, pessoal, seu navegador te entrega, não clique em nada antes de ver isso. No caso, se trata do treinamento Ultra Anonimato Red Pill. Aqui no nosso site você vem aqui, ele é um treinamento para privacidade e anonimato online, tanto para navegação quanto para operações com criptomoedas. Por quê? Porque o que é invisível não pode ser atacado. Então não adianta você ter uma hardware wallet sem esse conhecimento. E você pode gratuitamente também se inscrever no meu canal, Leandro Ibov, Cibersegurança e Criptomoedas. Digite no YouTube para encontrar o canal. E ali, semanalmente, faço posts aqui também sobre cibersegurança para você ficar por dentro sobre as ameaças digitais. Além de vários vídeos, etc., com vários insights sobre cibersegurança e anonimato. Conteúdo bem barra pesada aqui para sua proteção online. Bom,
E o dólar americano, o USD/BRL. O USD/BRL, temos o dólar em tendência de baixa no gráfico diário, mas é um gráfico de curto prazo. E como eu falei para vocês, né, o mercado ele tende a encontrar um suporte aqui no dólar e voltar a bombar possivelmente no mensal. Temos um sinal Eagle aqui, então para quem não entende sobre os sinais Eagle, é a nossa metodologia 100% gráfica. 100% pelo gráfico você pode decifrar os movimentos do mercado, claro que também tem erros, mas muitos acertos. E existe a probabilidade de 80% de pelo menos 3 ondas de alta. Então a gente já está aqui na segunda e tem chance de fazer a terceira onda de alta. Então o dólar tende no médio prazo de 6 meses a 1 ano bombar, subir em relação ao real brasileiro. Então essa queda, a gente viu o dólar explodindo para 6,30. Pessoal, agora com essa queda fica com medo de comprar dólar, sendo que a probabilidade, o dólar é uma grande oportunidade para você proteger o seu patrimônio, tá? O dólar americano contra o franco suíço são as duas FIATs mais fortes que tem no mercado. Você tem o USDT, que são stablecoins, que você consegue comprar dólar sem burocracia, certo? Mas continuam aí as duas FIATs mais importantes. Ah, Leandro, por que não usa 100% cripto, já que cripto é mais seguro para pagamento e para ter dinheiro? Você tem que diversificar. Às vezes, como a cripto tem muita volatilidade, as criptos vão cair. E não vai ser muito vantajoso para você usar as suas criptos para fazer pagamento, mas existirá momentos que as criptos elas estarão baratas, né? Que estarão valorizadas e vai ser viável para você comprar. E existirá momentos em que o dólar vai estar valorizando e as criptos vai estar caindo, então compensa você usar o USDT para comprar coisa. Às vezes vai compensar usar cripto para comprar pagar as coisas, ou CHF. Então você tem que diversificar, você não pode deixar tudo 100% em cripto, você tem que usar. Às vezes vai compensar pagar com real, porque o real vai estar estabilizado, e o dólar vai estar ruim, as criptos vai estar ruim, mas isso sempre no médio prazo, né? Então quando as criptos valorizarem, quando o Bitcoin valorizar, você tem que gastar o seu Bitcoin quando ele valorizou, usar o seu Bitcoin para pagamento quando ele valorizou centenas, milhares de % lá no longo prazo. E não comprar Bitcoin agora e se ele tiver uma correção de 50%, você está gastando seu Bitcoin? Não compensa. Então você tem que levar em consideração que o Bitcoin ele é um capital. Ele sofre volatilidade como as ações e você tem que se adaptar para gastar ele na hora certa, quando ele valoriza no longo prazo, daí você começa a gastar ele. Depois que você teve esse capital, esse montante realmente valorizado, acima da inflação, daí compensa você gastar em Bitcoin, mesmo que ele sofra 50% ou 30% de queda, como valorizou muito no longo prazo, você vai ter poder de compra. E é assim que as criptos tendem a funcionar para você gastar, operar elas na sua vida financeira. Então tem que diversificar. A gente não pode ficar focado em uma coisa só. Diversificar um pouco, é claro. O Ibovespa. Então a gente vem aqui com o Ibovespa caindo. Eu vi aqui em relação ao mini dólar. Tá caindo também, o mini dólar também tá tendo uma queda menor, né? Aí o Ibovespa caindo mais. A questão aqui do Ibovespa é que ele está em tendência de alta e naturalmente sofrendo uma correção. Ou seja, antes disso aqui explodir, né? Fez uma quedinha aqui. Então a gente está tendo essa queda, já é o fundo, a queda ocorre. Muita gente diz, tá fazendo queda, então vou comprar. Mas às vezes é uma queda que ainda continua formando o topo e o mercado continua subindo.
a queda que você tem que comprar é quando começa a iniciar um fundo. Então, quando tem numa onda de alta o rompimento da mínima sem romper a máxima do candle anterior, isso já caracteriza uma formação, um início de fundo. Pode ser que o fundo ele se expanda mais, etc. Mas é neste primeiro candle aqui, no mínimo, que você tem que pensar em comprar, né? Se você for avançado em análise gráfica, você pode acompanhar a extensão dessa correção para comprar mais barato. Então, numa tendência de alta com topos e fundos ascendentes, nestas quedas eu estaria acompanhando, usando meus métodos gráficos para estar comprando no final dessas quedas e tenho chance de acertar porque eu tenho conhecimento para fazer isso. E é possível, erra-se também, mas se acerta muito 100% pelo gráfico. Então tá aí, pessoal, o S&P 500 eu alertei meu método gráfico. Desde aqui eu já falava, ó, seguinte, existe a probabilidade de fazer a correção ABC, a gente tem o Warren Buffett zerando caixa, fazendo caixa, vendendo ações sem recomprá-las, sem recomprar outras ações, porque o mercado, para ele, pela atitude dele, está sobrecomprado e ele tende a ter um crash. Em 2008 ele acertou o topo de 2008, etc. 100% pelos fundamentos, porque ele não olha gráfico. Só que a atitude de Buffett com os gráficos, que é a minha área, para saber o timing certo de investir, etc., mostrava já fraqueza no S&P 500. Então, às vezes, na crise de 2008, o mercado apresentava fraqueza. Era uma subida artificial e continuava subindo. Até que depois tinha a queda e depois o crash. Antes do crash, existe a correção ABC. Certo? Que se não for neutralizada, pode culminar no crash, no início da tendência de baixa. Então a gente tem o Dow Jones agora com uma forte correção. A gente teve essa correção aqui também e foi forte, mas o mercado voltou a subir. E agora a gente já tem uma correção muito maior no S&P 500. E se romper a média móvel 89 para baixo, vai entrar em tendência de baixo. O Ibovespa, que está em tendência de alta, com o colapso do S&P 500, muitas bolsas do mundo também tendem a colapsar, e o Ibovespa também. Por isso que comprar ações para longo prazo em uma situação pré-crash como a gente se encontra não é muito viável para longo prazo, né? Fazer trade, tudo bem. O trade você vai fazer operação vendida, short trade, ou vai fazer operação long, ficar comprando e vendendo. Não importa se tem crise, não. O trader ele vai operar em busca de lucro sem problema nenhum. O holder, investidor de longo prazo, se vai ter uma crise, é conveniente ele comprar pouco. E durante a crise, durante a tendência de baixa, ele começa, né, a surfar na tendência de baixa, monitorando, por monitoramento, sem comprar nada. E faz a sua compra, né, definitivamente, quando for detectado um possível fundo ou uma grande desvalorização bem abaixo do valor intrínseco das ações que ele quer investir, etc. Em 2026, o ciclo de Benner diz que vai ter uma crise, vai ser o topo do mercado. Só que o ouro tende a bombar nessas crises apontadas pelo ciclo de Benner. O ciclo de Benner acertou muita coisa, certo? Eu uno o ciclo de Benner com outros indicadores, usando análise gráfica e usando outros análise fundamentalista, tanto de criptomoedas, ações, etc. Então, em 2026 tende a ter uma gigantesca crise nos mercados, tá? Só que o ouro e a prata tendem a bombar, e o Bitcoin e as criptomoedas também. Por isso que eu falo, aquele ciclo de 3 anos do Bitcoin de alta, né? E daí um ano de queda. Eu acredito que esse ano de queda
não vai ocorrer, muito pelo contrário, pode ser que tem chance de em 2026 o mercado cripto explodir. O Bitcoin vai subir também, tende a subir também, mas pouco, porque ele custa muito caro. Já expliquei a questão do Bitcoin custar muito caro. Fora também que o Trump enganou as pessoas. A reserva estratégica de Bitcoin é Bitcoin apreendido. Os Estados Unidos não está imprimindo dinheiro para comprar Bitcoin ou vendendo coisas para comprar Bitcoin. Como muitos maximalistas de Bitcoin falaram aí, ó, o Trump, né, é a teoria dos jogos, o Trump vai comprar Bitcoin, diz que vai colocar como reserva estratégica, e os outros países, todo o mundo inteiro vai ter que comprar Bitcoin também para não ficar para trás, etc. E foram enganados. Não é bem assim como pensava, e nada disso está acontecendo, né? O pessoal falou que ia ter uma corrida e o pessoal ia comprar Bitcoin, etc. Compra, porque senão você vai ficar de fora, é o tal do FOMO. E não é o que está acontecendo. Isso não quer dizer que o Bitcoin não vai subir, não vai continuar evoluindo, tá? Tá aí o ouro explodindo, né? O gráfico... A gente tem aqui o ouro no gráfico mensal. Deu um sinal Eagle, primeira onda, segunda, terceira onda. A terceira onda está projetada para atingir aqui os 3.342 dólares. Tende a corrigir para culminar em mais uma onda de alta. A probabilidade de 80% os sinais Eagle de suceder, né? As 3 ondas de alta, a gente já tem 2 ondas de alta, né? A primeira e a segunda. E tem a terceira. É só até a terceira? Não. Na terceira, se tiver força identificada, poderá culminar na quarta onda e assim sucessivamente continuar bombando o preço do mercado. A valorização do mercado tende a continuar bombando. E a prata, pessoal, aqui no mensal, né, ela deu aqui um sinal Eagle X King de compra. Fez a primeira onda, a segunda, a terceira, a quarta. Tá na quinta onda. A prata tá um pouco fraca, tá? No gráfico mensal. Então ela pode fazer uma última alta e depois corrigir e congestionar, tá? Então, tecnicamente, ao invés de fazer o DCA agora, comprar a prata agora, eu aguardaria essa correção ABC provável que tende a suceder. E, né, durante a queda, tá comprando aos poucos, fazendo DCA aos poucos. Teria que analisar o gráfico para saber a questão do timing certo. Então, pessoal, para você saber o timing certo 100% pelo gráfico, a gente vê o caso do Dow Jones ocorrendo a correção graficamente 100% pelo gráfico. Eu alertei aqui para o pessoal nas redes sociais, o Dow Jones, o S&P 500 está subindo, está bombando, mas está fraco. Veio a correção conforme a análise gráfica alarmou. E então 100% pelo gráfico isso foi acertado. Tem outros acertos que eu fiz. O Ibovespa eu errei há pouco tempo, né? Então eu erro também, mas você consegue acertar muito pelo gráfico. Ou seja, você consegue, né, para comprar ações para longo prazo, para comprar criptomoedas para longo prazo, você consegue acertar o timing certo de acertar uma queda, acompanhar essa queda por um bom tempo. E nos possíveis fundos você pode estar comprando e fazendo o DCA mais barato. Então você faria o DCA aqui, etc, 100% pelo gráfico. Ou fazer trades, né? Tanto para alta como para baixa, fazendo trades e ganhando dinheiro com o trade. DCA para longo prazo em ações, principalmente criptomoedas, comprar e segurar para longo prazo. Por exemplo, o valor intrínseco da Monero é 10 mil dólares. Usa o método gráfico para comprar Monero em regiões específicas para comprar o mais barato possível. E quando tiver lá no longo prazo nos 10 mil dólares, daí você gasta. Ou quando der 1000%, você zera uma parte ali para garantir um bom lucro. Então essa estratégia de holding que eu ensino no curso, tanto para criptomoedas quanto para ações, tende a funcionar. Para criptomoedas é 1000%, para zerar o risco e colocar um pouco de lucro no bolso. Para ações já é diferente o procedimento.
Mas nesse treinamento aqui a gente ensina 100% pelo gráfico, saber o timing certo. E para criptomoedas tem a parte fundamentalista para você investir em criptomoedas aqui. Ações, análise fundamentalista é um curso à parte e é ensinado também a parte fundamentalista de ações para longo prazo. Então, se você tem o desejo de aprender e decifrar o timing certo de entrar no mercado, usando 100% gráfico, você pode estar adquirindo nosso treinamento 100% gravado no Telegram. É um treinamento mais barato, justamente porque está no Telegram, em grupo privado, e toda semana tem aula de sinais que eu passei, etc. Ou seja, é muito conteúdo, é um conteúdo vitalício e é muito conteúdo mesmo para você aprender. Vamos aqui à nossa aula de psicologia do trader e vamos aqui para a frase de Ed Seykot. Eu ainda atravesso períodos pensando que posso melhorar meu próprio sistema, mas tais digressões são com frequência autocorrigíveis por meio do processo de perder dinheiro. Então, o portfólio cripto Eagle Signals, que eu coloco no grupo secreto de sinais, quando você compra o meu treinamento, meu curso para aprender o método Eagle, você também tem direito ao grupo de sinais de graça por um ano. Você pode comprar o grupo de sinais também separado, tem sinais de swing trade para todos os mercados, forex, ações, criptomoedas, futuros, etc. E tem a carteira cripto lá. Nos trades, o que acontece? A gente vai perdendo, a gente vai tomando stop, etc. Até que a gente ganha uma bolada e recupera tudo, e assim a gente vai no longo prazo perdendo mais e ganhando muito quando dá certo. Na carteira cripto, para longo prazo, não é diferente. O nosso método visa comprar criptos que estão baratas, onde essas podem valorizar 1000%. Então, quando chega no 1000%, a gente zera ou 10% de todas as criptos que a gente comprou, que deu 1000%, ou zera 30% a 50% para garantir um lucro de 300% a 500%. E existe uma probabilidade alta de, no longo prazo, de 4 a 3 anos, atingir esses 1000%. E buscaremos aí valores maiores de 10.000%, 30.000%. Ah, mas isso é impossível. Dogecoin em 8 anos ficou no fundo do poço por uns 2, 3 anos e depois ela explodiu 500.000%. Dogecoin, tá? Então, como que não existe? Claro que existe. A questão é você ter paciência. A transferência de riqueza no mercado cripto ocorre das mãos dos impacientes que ficam vendendo, que não anda, passou 6 meses o negócio não anda, eu vou zerar e vou comprar outra coisa, e fica trocando de mão até decapitar todo o seu capital, enquanto o paciente fica lá posicionado no hold. E zera o risco, obviamente, né, quando dá os 1000%. Tem que comprar no preço certo, não é só comprar qualquer coisa, tá? A carteira do meu portfólio teve ali a maioria das criptos para certos pontos de compra. Ocorreu 1000% na maioria dos ativos deste portfólio. Então a gente zerou o risco na maioria. O que valorizou quase 10.000%? O Ethereum. Né, o Ethereum a gente comprou por cerca de $120. Depois, veja que a queda foi o quê? Quando caiu 90%, não foi quando o mercado está subindo. Quando caiu 90%, eu coloquei o Ethereum na carteira. Antes, em 2017, a gente tinha Dash, Zcash, tudo no top 10 lá. E o Ethereum também estava lá. Eu esperei o mercado desabar, até porque o Bitcoin tinha alertado e iria sofrer uma correção forte, então eu pensei, provavelmente as altcoins vão desabar uns 90%. Daí eu coloco o Ethereum, Dash na carteira, etc. E foi o que foi feito. A compra foi feita na queda. E daí o Ethereum valorizou 5.000%, mas não deu os 10.000%. O alvo do Ethereum é 10.000%, $10.000 de valor intrínseco para o Ethereum da minha carteira e continua ativo. Certo? Só que eu acredito mais
nessa onda de privacidade, teve a onda do Ethereum que ele explodiu milhares de %. Eu acredito que atualmente é a onda da privacidade. Quem não entrar na privacidade, Monero, usando, etc., vai perder e vai ter que comprar quando estiver super caro. Então eu acredito nessa possibilidade da onda de privacidade suceder e a Monero explodir, etc., né? E outra, mesmo depois de valorizar 1000%, muitas criptos vão à falência ou não valorizam nunca mais, etc. E algumas da carteira também quebram, né? Então tem cripto da carteira que faliu. Eu me lembro que muitos influencers indicaram a SingularDTV. Eu também coloquei ela na minha wallet. Ela faliu, ela sumiu do mapa. SingularDTV, né? Faliu, mas ela valorizou os 1000% para quem comprou em certo ponto e deu para zerar o risco. Entendeu? Então essa é a jogada. Então é muito perigoso você montar carteira de cripto e achar que simplesmente tudo vai valorizar. Primeiro que não tem espaço para valorizar 10.000% tudo. É impossível. Não vai entrar dinheiro em tudo. Vai entrar dinheiro em algumas coisas. Mas os 1000% é possível, se você comprar pelo preço certo. Então tem muita gente que diz, valorizou 100%, você já zera. Valorizou 50%, você zera aí um ponto para zerar o risco. O que vai acontecer? Se você faz isso e tem uma carteira de 30 ou 40 criptomoedas, como o seu ganho foi pequeno, a maioria das criptos, de uma carteira cripto, desvalorizando 90% e não dando certo, e você zerou o risco quando deu 100%, você ganhou pouco para recuperar a carteira inteira definhando. Então, no mercado cripto, você tem que estrategicamente comprar certas coisas para ganhar muito dinheiro, 10.000%, etc., no longo prazo. Lembrando, Dogecoin valorizou 500.000%. 8 anos de demora para Dogecoin valorizar 500.000%. Então, quando você ganhar, você tem que, em uma de 30, em uma de 20, um portfólio de 20 criptomoedas, você tem que ganhar muito. Daí você consegue no longo prazo sobreviver e prosperar, porque o seu capital distribuído entre 30 criptomoedas e 2, 3 valorizaram 10.000%, você ganha uma fortuna. E toda a outra, o restante da carteira quebrando, não importa. Então é assim que você consegue ganhar dinheiro no mercado cripto. Agora quem fica, deu 50%, deu 100%, eu vou zerar, não vai ser um lucro suficiente para recuperar a quebra da carteira inteira. E existe probabilidade da carteira inteira quebrar. No caso da minha, ocorreu no passado de ter atingido os 1000% na maioria dos ativos, dos criptoativos. Então a gente zerou o risco. Então a carteira inteira não quebrou. E muito da carteira está de pé ainda, mas muita coisa está definhada da carteira. Por quê? Porque é assim que funciona, é difícil, né? É difícil acertar. Principalmente porque tem muita competição. Então, no DeFi, por exemplo, existe muita competição para cripto de DeFi. Daí você quer investir em algo achando que vai simplesmente bombar e explodir, mas existe a competição também. E você acertar qual dessa competição vai se destacar. A gente tem o exemplo da Solana, que é um lixo de rede, é uma rede centralizada, mentirosa, que diz que é descentralizada, mas é mentira, ela é centralizada, já pausou a rede várias vezes. E ela subiu, explodiu, bombou, etc. E detonou um monte de coisa do DeFi que é muito melhor. Então é muito difícil você acertar o que vai bombar ou não, depende da network. Network, eu falo network humana, né? Não network de rede na parte de infraestrutura, etc., tecnológica, mas a network para publicidade. Um projeto que é um projeto lixo, como Solana, é um projeto centralizado, mentiroso, que diz que é descentralizado, mas não é, bombou, subiu, porque tem uma boa network para fazer publicidade, conchavo com exchange para promover a Solana, etc.
Os projetos que não têm isso acabam, mesmo sendo bons, ficando para trás, tá? Para mim, é importante ser leal ao meu sistema. Quando deixo de ser, estou cometendo um erro. Gil Blake. Então, durante o processo de desvalorização, menos 50% de queda, congestão, né, mercado congestionado, você tem que ficar disciplinadamente comprando e segurando o que você já comprou para longo prazo. No caso de carteira de criptomoeda, trade, você tem que continuar fazendo os trades, ou seja, eu estou tomando stop, continua seguindo o sistema até acertar a bolada lá e recuperar os prejuízos e lucrar. Então você tem isso, o erro está em não seguir o sistema. Desde que você prove que um sistema funcione, você tem que continuar seguindo ele com disciplina. No final das contas, penso que meu desempenho será melhor se seguir à risca meu sistema, tombaço. Então o segredo é você seguir com disciplina o método. O problema é que quando tem uma queda, quando o mercado não evolui, quando o mercado ele fica de lado, como o caso do Bitcoin, então as pessoas acabam desistindo. Tá aí o gráfico do Bitcoin no mensal, bonito, né? Ou seja, candles de indefinição aqui. Não fechou positivo, mas está com candles de indefinição. Vai fechar o mês com indefinição, indicando fundo para bombar, explodir e continuar subindo. Então quem foi impaciente nessa queda, quem ficou com medo, simplesmente pode perder uma alta estratosférica de altcoins e do próprio Bitcoin, porque foi impaciente. E um método de holding de longo prazo para criptomoedas ou ações involucra você ser disciplinado e continuar posicionado enquanto o mercado está em queda. A gente coloca aqui como destaque a Dogecoin, que explodiu 500 mil %, levou 10 anos. Então, nesses 10 anos, se você segurasse, quando desse os 10 mil %, você zerava lá tudo ou uma parte e pronto. Ah, Leandro, mas você tinha que ficar até 500 mil %. É muito difícil você saber que vai para 500 mil % e ficar até lá, né? Que você poderia era zerar a Dogecoin nos 10 mil %, pelo menos os 90% de todas as Dogecoins, e 10% você deixava lá. Vai que explodisse mais de 100 mil, 200 mil %, você zera lá o resto. Então é mais ou menos nessa jogada, né, que você teria que trabalhar para tentar lucrar o máximo possível. Ou seja, a disciplina é tudo. No longo prazo, quem for disciplinado colherá os frutos. E eu vejo muitos influencers grandes, famosos, passa 3 meses, isso aqui não está andando, então eu vou parar de falar disso. Eu vou trocar X por Y porque passou 9 meses e não andou. Passou 6 meses, só que não andou. O X não andou. Mas o X poderia ser a Dogecoin que explodiu 500 mil % em 8 anos. E ele trocou de mão e dançou e se lascou. Tá? E isso é o que eu mais vejo aqui na internet. A maioria dos gurus, dos youtubers, o pessoal não trabalha com paciência, né? Fica trocando de mão, achando que vai acertar. Fazendo isso, ou achando que um criptoativo está mal porque ele não está valorizando ao longo de 6 meses, ou não rendeu ao longo de 6 meses. Isso é um tempo ridículo, muito pequeno. Você tem que esperar muitos anos para ver o criptoativo bombar. Às vezes, no mês seguinte, ele já bomba 2 mil %, como eu já indiquei, Tron por 1 centavo em 2017, e ela explodiu para 22 centavos. Deu os 1000% projetado pelo meu método Eagle de longo prazo, e até mais, deu 2000%. Então, às vezes, no mês seguinte ocorre a explosão, etc. Mas às vezes não. Às vezes vai demorar 8 anos, igual aconteceu com a Dogecoin. Não tem como saber. Não tem como saber. Então você tem que ser paciente, comprar e ser paciente, ponto final. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Você está buscando
dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua e acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso e começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.